Sim, meus irmãos, abra vossas Bíblias no livro de Apocalipse. Capítulo 6, versículo 17. Sim, então a palavra de Deus disse assim: porque e vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Sim, meus irmãos, o tema dessa palavra é o grande dia e a grande pergunta. Meus irmãos e minhas irmãs, nessa palavra, a Bíblia para o homem ou a mulher insensato ou insensata, eles não crêem nisto. Eles não crêem que há um Deus na terra. Eles não creem que Deus existe. Eles pensam que esse mundo aqui não foi Deus que criou, mas sim foi a ciência não crê, a ciência não acredita que foi Deus. Mas Salmos 14:1 fala: disse o nécio no seu coração, não há Deus, tem se corrompido, fazem abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Eu vejo aqui em Salmos 14:1, na primeira palavra, disse o nécio no seu coração, não há Deus. Meus irmãos, esse mundo que nós vivemos, tem muitos ateus, tem muitas pessoas que não crê, que não acredita que há um Deus. A ciência tenta distorcer, falando que essa criação da Terra, do universo, não foi Deus que criou, mas foi uma gera de um Big Bang, explosão de planetas, explosão de estrelas. Mas nós cristãos sabemos que não é assim. Meus irmãos, esses dias eu cheguei a escutar uma reflexão bem interessante, que falava dessa maneira, que um jovem não acreditava, um jovem não cria que tudo isso que nós estamos aqui foi Deus que criou. Ele não acreditava. Então a palavra de Deus vai nos dizer que um jovem, uma criança, um jovem foi até ele e falou: tudo isso foi Deus que fez.
Mas ele falou: não, isso foi uma xera de um Big Bang, não foi Deus que criou isso. O que eu acho interessante, que esse jovem fez um castelo de areia perto do mar. Fez um castelo bonito, um castelo tão lindo, que aquele mesmo jovem foi e falou: de onde veio esse castelo? Foi você que fez? E aquele mesmo jovem que pregou para ele falou: não, a onda do mar veio e fez. Então ele falou: não é impossível. Ele falou a mesma coisa de um Big Bang ter explodido e fazido toda essas obras, maravilhas aqui na Terra. Mas não é esse a pregação que eu quero trazer. Mas esse tipo de pessoa, o insensato que não crê na palavra de Deus, pois não crê em Deus, meus irmãos, há um dia determinado por Deus para julgá-los por sua necessidade. Sim, meus irmãos, haverá um dia que tudo será julgado perante cada obra. Vai ser julgado em cada vai ser julgado, meus irmãos, a obra de cada pessoa. A palavra de Deus diz. Mas há um dia determinado por Deus para julgá-lo por sua necessidade. E quem poderá subsistir? O que significa a palavra subsistir? Meus irmãos, subsistir significa quem vai parar, quem vai fazer algo, quem vai impedir o que Deus vai fazer. Meu irmão, o homem não consegue impedir o trabalhar de Deus. A mulher não consegue impedir o trabalhar de Deus. Quem vai subsistir? Ninguém. Primeiro ponto, meus irmãos. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui é o grande dia. Sim, meus irmãos, será o mais importante dos dias. Será o dia dos dias, o dia tão esperado. O dia esperado para Deus julgar a cada um as suas contas. Meus irmãos, nós pode ler desde Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 1, Gênesis inteiro, no princípio. Texto, vemos a criação do mundo e do homem. No segundo, o juízo é a destruição. Deus criou, mas veio o pecado, a desobediência, então o juízo de Deus é a destruição.
Isso será a ira de Deus contra o pecado. Sim, isso será a ira de Deus, meu irmão. A ira do nosso Pai. A ira de Deus contra os pecados de cada um. Cada um vai dar conta de cada pecado, cada desobediência. Sim, a ira de Deus. Sim, meus irmãos, a ira de Deus vai cair naquela pessoa. Vai cair. Sabe o que fala em Salmos 110 e versículo 5? Os loucos não pararão à tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem secundário e fraudelando. Segundo, meus irmãos, segundo a ideia moderna, o pecador não vê a necessidade de se afastar do pecado, pois crê que não haverá castigo. Pensa aí pecando, que não haverá castigo. Pensa praticando pecado, que não haverá castigo. Pensa. Sabe o que a palavra de Deus fala em 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 10? Fala assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Meu irmão e minha irmã, cada um vai dar conta dos seus pecados. Cada um vai dar conta do que praticou. Meus irmãos, cada um vai dar conta de cada pecado, cada erro que não se arrependeu. Não se preocupe que lá no céu Deus vai dar conta. Você que pensa, não, Deus não vai fazer nada. Se Ele não fazer aqui, meu irmão, se Ele não fazer aqui na terra, se prepara, porque lá no céu cada pecado vai ser medido, vai ser pesado em suas contas. Meus irmãos, você que pensa que vai escapar da mão de Deus, você que pensa praticando pecado, desobedecendo, vai se escapar da mão de Deus, mas não vai. No final, ninguém escapa da mão de Deus. Ninguém escapa dele. Meus irmãos, os pecados vão ser medidos na balança. O seu reinado vai acabar. O grande dia esperado. A ira de Deus vai cair sobre o pecador. A ira de Deus vai cair sobre o desviado.
a ira de Deus sobre o desviado. Sabe o que fala em Hebreus capítulo 10 e versículo 25? Não deixando a nossa congregação, como e costume de alguns, antes amoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximadamente aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expressão horrível de juízo, e ao redor de fogo que há de revoar adversários. De quanto maior castigo que há cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e estiver por provando o sangue da aliança com que foi santificado, e quiser acravar ao Espírito da graça. Porque bem conheces aquele que disse: minha é a vingança, eu terei a recompensa, diz o Senhor. Outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa e cair nas mãos do Deus vivo. Não terá tempo para arrependimento naquele grande dia, ainda que busque com lágrimas. Há crentes que não se importam com a salvação dos parentes e dos amigos não salvos. Meus irmãos, não vai dar tempo. No grande dia, a trombeta soará e não vai ter mais perdão. Não vai ter mais o Espírito Santo. A igreja subiu. O Espírito Santo subiu. Muita gente vai querer morrer, mas a morte vai fugir deles. Não vai dar tempo de se arrepender. Não vai dar tempo de aceitar o Senhor Jesus Cristo. A trombeta soará e todos os fiéis que obedeceram até o fim serão salvos. E por isso, meus irmãos, e por isso, minhas irmãs, devemos buscar as almas, devemos evangelizar. Muitas pessoas não ligam para a salvação do seu próximo. Muitas pessoas não ligam para a salvação dos próximos, dos seus amigos, da sua parentela. Muitos não ligam, estão nem aí. Muitos só querem saber a si mesmo. Muitos só pensam na salvação dele. Mas é assim, meus irmãos. Cada um pensa por si. Mas a palavra de Deus fala: não, amai o teu próximo
como a ti mesmo. Muitos pensam, muitos não ligam com a salvação dos outros. Mas você sabe o que a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 3 e versículo 7. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, que vos ensinou a fugir da ira futura. Sim, o grande dia, a ira de Deus, ira sobre o desviado, há de vir o grande dia. Há de vir o grande dia. Apocalipse 6:17. Porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá substituir? Ninguém. O que significa substituir? Como eu falei no começo dessa pequena palavra, quem irá? Quem poderá? Quem consegue impedir o trabalhar de Deus? Meus irmãos, ninguém poderá se esconder-se da ira do Cordeiro de Deus. Quem já viu um cordeiro irado? Como será a sua ira? Haverá terremoto? Fala no versículo 12, sim, haverá terremoto. O universo só será abalado com o poder de Deus. Só é o poder de Deus que consegue abalar. A ciência, o ser humano, os terrestres não vão conseguir abalar o universo, a terra, pois Deus consegue. Antes de ouvirem o estrondo, a terra tremerá como as ondas do mar. Haverá sinais no sol. O sol se escurecerá. O sol vai se escurecer. A palavra de Deus diz que o sol vai se escurecer. O mundo todo ficará em trevas. Na lua, a lua ficará vermelha como um disco de sangue. O pânico geral na terra, nas estrelas. Haverá chuva de estrela cadente. Como ficarão aqueles corajosos que têm medo de nada? As estrelas vão cair em cidades. As estrelas vão cair em prédios, em ruas, em fazendas, em todos os lugares. A terra inteira. Aqueles que ficaram vão temer, vão chorar.
Sim, nos céus serão vistos sinais em todo mundo, toda a terra. Oh, aleluia! Vai ver que existe um Deus, vai ver que existe um Senhor. Oh, a toda a terra vai ver os sinais e vão falar: esses crentes, esses cristãos, os ateus, aqueles que não criam, vão ver que só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Todo mundo vai ver. Todos os poderosos, pobres e ricos, livres e escravos, turbados, tentarão se esconder. Mas é chegado o grande dia, e beberão o cálice da ira de Deus. O grande dia, a ira de Deus, a ira sobre o desviado. Há de vir o grande dia. Oh, meu irmão, não brinque, se apresse, porque há de vir. Os discípulos de Deus perguntaram para o Senhor Jesus Cristo: Senhor, quais serão os sinais para nós saber que está perto da sua volta? Deus falou: filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação, e muitas mais coisas. E todos esses sinais já aconteceram. O que falta? A igreja ser arrebatada por Jesus Cristo. Sim. Segundo ponto, a grande pergunta: a quem poderá subsistir? A quem poderá subsistir? Quem poderá subsistir? Aleluias. Ninguém escapará do juízo de Deus. O descrente que hoje diz: não creio, naquele dia crerá. Oh, meus irmãos, aquele dia ele vai crer. Oh, meus irmãos, ninguém escapará do juízo de Deus. Oh, o descrente que hoje fala: eu não creio, não acredito, essas coisas não existem, oh, meus irmãos, mas naquele dia crerá. Os sábios que falam que sabe tudo, que só crê na matéria, que só crê na ciência, acharão pavor e hipócritas. Sim, ficarão de fora. Ficarão de fora. Mas, oh, aleluia,
Apocalipse 21, capítulo 8. Apocalipse, versículo 8 e capítulo 21. Mas quando os tímidos e os incrédulos e os abomináveis e os homicidas e os prostitutos e os feiticeiros e os idolatras e os mentirosos, a sua parte será o lago de fogo, arde como fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Os hipócritas vão herdar o lago de fogo. Não sou eu que falo, pois é a palavra. O maior horror. O maior horror. Escondei-nos do rosto do que está sentado no trono. Não quiseram ouvir aquele que fez o ouvido. Agora, aterrorizados, clamam as pedras que não podem ouvi-los. Cauã, eu não entendi. Você teve tempo. Você teve tempo de aceitar. Você teve tempo de se converter. Você teve tempo. Não quis porque não quis. Não aceitou porque você não quis. É tarde demais. Queres escapar da ira de Deus? Você que ouviu essa palavra, meu irmão. Você que ouviu essa palavra, minha irmã. Queres escapar? Queres escapar da ira do Cordeiro? Queres escapar da ira do Cordeiro? A minha pergunta para você aqui nessa tarde: queres escapar da ira do Cordeiro? Aceita-o hoje e te salvarás do juízo final. Aproveita quanto você tem tempo. Sabe o que diz em Evangelho de João, capítulo 5 e versículo 24? Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Sim, você ainda tem tempo de se acertar, de aceitar ao Senhor, ao único Salvador da sua alma. Queres escapar da ira do Cordeiro? Meus irmãos, o grande dia e a grande pergunta: